E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, guardem esse final de semana na memória de vocês. Os maiores agentes políticos da oposição se movimentaram já visando 2022. Os que ainda não haviam se movimentado no sábado, se movimentaram ontem, dando entrevistas, fazendo alguns posicionamentos, e até o nosso presidente também mandou o recado, acho que foi o recado mais forte que Bolsonaro mandou em 2021, e não foi nenhuma fala, não foi nenhum vídeo, não foi nada, foi uma imagem, uma foto. Vocês vão entender por quê. E nesse final de semana também, volta a surgir algumas narrativas, como a do impeachment, só que agora, aparentemente, já temos a possível nova crise. Se vai colar ou se não vai, não sabemos. Talvez a foto de Bolsonaro possa dar algum indicativo, mas o que está acontecendo? A oposição quer começar uma CPI da saúde. Querem fazer uma CPI da saúde, colocar o país no caos, mais uma vez. A gente vai comentar sobre isso. Quem tá puxando o barco é um tucano e não é o Dória dessa vez. É um agente político que vai valer bastante a pena a gente prestar atenção nele. Não vou adiantar quem é, vocês vão ver. E tem mais algumas coisas pra gente comentar em relação à pandemia, aos lockdowns, a população reagindo. Mostrar também um pouquinho da mídia, como é que a mídia vem agindo, para mostrar que o pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? Infelizmente, além no Brasil não funciona, mas vamos começar. Vou mostrar pra vocês, foi isso daqui que o Bolsonaro fez. Ele fez uma postagem no seu Twitter, colocou uma foto no dia de ontem. E o mais importante de tudo é ver as pessoas que estão na foto. A gente vai comentar sobre isso daí logo menos. Mas eu quero mostrar aqui já no início do vídeo, porque a partir do momento que a gente vê isso daqui, a gente começa a analisar as matérias que vão vir em seguida com relação a essa foto. Vamos tentar entender. E sempre visando aquele cenário onde hoje está bem claro, você tem na política os políticos que querem se alinhar ou não se importam de se aliar a Bolsonaro contra a oposição. A frente ampla. É Bolsonaro versus a frente ampla. Então vejam só. No vídeo de ontem, a gente fez lá o dossiê, todos contra um. Falamos bastante como Ciro já está bem alinhado com a Marina Silva, que está bem alinhado com o Luciano Huck, que está começando a se alinhar também com alguns setores do PSDB, e fora aqueles partidos, né? PSB, Cidadania, a Rede, todo esse pessoal, o discurso está único, uníssono. E aí a gente falou que nós falamos, né? O Ciro Gomes, na verdade, falou, e a Marina reforçou. O discurso que já está tocando aí nessa frente ampla é o quê? Que o PT tem que abrir mão de ser protagonista. Não é hora mais do PT ser protagonista, é hora de aceitar que o tempo mudou. E eu falei, é muito importante isso daqui, e para vocês verem como é importante, virou um dos assuntos mais comentados do Brasil, foi um trending topics, mas a direita meio que não se preocupa mais, porque, cara, é disputa interna da esquerda, o pessoal não dá devida atenção, mas é algo bem importante. E se você olhar, eu coloquei aqui 5 comentários bem rápido, só quero mostrar aqui 4. Você viu, a Sabrina Fernandes, verificadinha, ela tá dando assim um pouco de razão ao Ciro Gomes, falando ó, que você tem que entender a questão do PT, o seguinte, ó, é fantástica a narrativa de o PT me obrigou a votar em Bolsonaro, falando o seguinte, ó, vocês têm que entender, petistas, que existe uma resistência muito grande ao PT hoje em dia, sabe? Tem muita gente que não vota no PT de jeito nenhum, por isso vocês não podem ser protagonistas, por isso vocês têm que apoiar o Ciro Gomes ou algum outro nome da esquerda. Depois vem esse cara aqui, Marcelo Shoa, falar o seguinte, ó, se o Ciro derrotar o PT no primeiro turno e for para o segundo, o candidato do PT decide se apoia o Ciro ou vai para Paris. Pode ser assim? Aqui ele está sendo em defesa, né, do PT. Não, então beleza, vamos ver e a gente vê o que é que faz. Vamos aqui apoiar o PT primeiro, agora se o Ciro derrotar, a gente vê se a gente apoia vocês ou não. Essa menina aqui fala a mesma coisa, ó. A chapa é PT-PT. Estamos sozinhos nessa luta. Todos querem nosso apoio, mas não querem nos apoiar. Falando, ó, as brigas estão internas. O pessoal não tá assim muito satisfeito com a posição do Ciro Gomes. Tem muita gente apoiando ele, mas também tem muita gente contra. E esse comentário aqui pra mim foi o mais interessante, que é do Rodrigo Sebrian. Esse vale a pena, é um verificadinho, só que esse cara aqui ele é diretor da Globo News. Diretor da Globo News. E ele fala o seguinte, ó. Todo mundo reclamou, esperneou, deu chilique que o Haddad se lançou pré-candidato. Aí o Ciro fala que a tarefa dele é derrotar o PT no primeiro turno, ou seja, já falando como candidato, e ninguém abre o bico. Estamos de olho. Falando, ó, o Ciro reclama do Haddad, todo mundo reclama do Haddad. Agora, quando o Ciro se lança candidato, tá todo mundo quietinho. Estamos de olho. Já começou a disputa interna dentro da esquerda. Assim também como a direita da esquerda, do PSDB, sabe? Esse pessoal também já tá brigando entre si. Mas vejam só.
Ontem eu mostrei para vocês que Felipe Neto, ele tem lá a Play 9, é um estúdio que ele tem, né, que produz, gerencia artistas, youtuber, diversas coisas, já se colocando aí já no cenário mais na guerra cultural. E ontem ele deu entrevista. Deu mais uma entrevista, né? Não podia parar por aí. Ele é uma peça aí fundamental e ele já falou algumas coisas já que vão direcionando para 2022. A entrevista ele deu para a Patrícia Campos Melo, condenada, inclusive, por compartilhar, né, informações inverídicas, mas tudo bem. Vamos ver o que ele fala na entrevista. O título é Desinformação se combate com a educação, informação e Polícia Federal, diz Felipe Neto. Processos judiciais contra assassinatos de reputações nas redes sociais, educação midiática para que não se compartilhe notícias falsas e empoderamento da Polícia Federal para rastrear patrocinadores da máquina do ódio. Esses são os caminhos para combater a avalanche de desinformação que ameaça a democracia brasileira, segundo Felipe Neto. Cada vez mais vocal politicamente, o Felipe Neto se transformou no evangelista dos perigos representados pelo mau uso das redes sociais e prega a responsabilização dos líderes de operações de desinformação. É tipo assim, não tem nada demais. Agora, evangelista, olha como esse pessoal pega um termo, sabe, ligado à religião para colocar o Felipe Neto como um evangelista. É quase um messias do pessoal da esquerda, né? O que a gente precisa, obviamente, é de amparo da Polícia Federal, o que não vai acontecer enquanto Bolsonaro for presidente. Ele falou que não iria apoiar Sérgio Moro nunca. Depois falou que se fosse Moro versus Bolsonaro, não ia ter o que fazer, ele ia ter que apoiar o Moro, porque Bolsonaro não dá. Além de ser muito amigo da Ilona Zabó, ele agora vem reforçar a narrativa de Sérgio Moro, que Bolsonaro interferiu na PF. Depois ele fala, apesar de declaradamente progressista, ele faz reparos à esquerda que disse comunicar mal, ser prolixa e não falar de forma inteligente sobre ditaduras e regimes autoritários de esquerda. Quando a gente fez, acho que um dos primeiros dossiês sobre a Frente Ampla, foi o 357, se não me engano, o episódio, foi 360, eu puxei a história porque o Felipe Neto, ele aparecia em uma reportagem do El País, que a primeira linha falava o seguinte: se Hannah Arendt ainda estivesse viva, ela sentiria muito orgulho do Felipe Neto. E quem é essa Hannah? Ela é uma filósofa, uma ideóloga, pode falar que ela é a mãe do isentão. Ela criou o isentismo, como ser isentão. E uma das coisas que ela prega é o seguinte: vamos defender pautas universais, coisa que qualquer pessoa com 2 neurônios iria defender. Vamos defender o meio ambiente. Todo mundo defende o meio ambiente. Vamos defender a democracia. Todo mundo defende a democracia. Sabe? Coisas balela. Outra coisa que ela prega é o seguinte: temos que jogar os extremos uns contra os outros e criminalizá-los e mostrar que a solução está no meio. Ou seja, nem extrema direita, nem extrema esquerda, né? É você igualar Bolsonaro a Hugo Chávez, igualar Bolsonaro a Nicolás Maduro, igualar Bolsonaro a Lula, o bolsopetismo, que Nando Moura fala, todo mundo fala. Felipe Neto vem aí já para fazer a parte dele de criticar a extrema esquerda. Tá vendo aí, né? É a questão a Nicolás Maduro e o regime de Cuba. Tá aí. E aí faz várias perguntas para ele. Você tem atuado como evangelista sobre a ameaça de desinformação à democracia, o que funciona para combater fake news. O que é que funciona? Me diz, Felipe Neto, o que é que funciona? Ele diz que um dos caminhos é a educação digital. E ele já está montando um hub, né, uma empresinha para fazer isso daí. Ele fundou um instituto, tá até aqui, ó, Instituto Vero, com a Nilce do canal E a Chave, tem porrada de seguidor, Caio Machado e Estevão Slow. Nosso projeto inclui cursos, conteúdo digital e projetos de gamificação. O objetivo final é ensinar crianças a utilizar melhor as plataformas digitais. O cara tem mais de 41 milhões de seguidores, a maioria crianças, e ele vai estar ensinando as crianças, sabe, o que é verdade e o que é mentira. Cuidado com seu filho. Só que ele pergunta, né, qual o caminho? E mais uma vez ele diz, o segundo, né, o jeito de resolver, além da educação, é o empoderamento da Polícia Federal para que seja efetiva contra líderes de quadrilha de articulação do ódio. Vocês percebem como ele faz o uso da palavra para avançar, inclusive, com o discurso da esquerda e normatizar o discurso da esquerda? Empoderamento. O que seria, pessoal, empoderamento da Polícia Federal? Um termo que ele trouxe do feminismo, que é empoderamento, ele coloca na mesma frase com Polícia Federal. O que seria empoderar a Polícia Federal? Deixar que os policiais cresçam lá o cabelo do sovaco, sabe?
faz o que quiser, pintar o cabelo de azul, é isso daí? Não, o policial federal agora pode trabalhar com cabelo pintado de azul. O que seria empoderar a Polícia Federal? Tem nada a ver. Ele só tá fazendo, né, junção, feminismo com Polícia Federal. Depois pergunta de novo. É realista achar que no governo atual a Polícia Federal será empoderada para isso? A gente não pode esperar nenhum investimento do governo federal nesse âmbito, por isso é tão importante que em 2022 o Brasil mude. Só quem consegue pegar esses caras é a Polícia Federal. A gente precisa empoderar a PF no próximo governo para que ela possa chegar a esses líderes da desinformação. E repete mais uma vez. Depois ele fala lá de pessoas, né, que a gente tem que ter muito cuidado, e ele cita lá o Oswaldo Eustáquio, um desses líderes que promovem desinformação. Depois pergunta, você tem criticado o PT por não formar alianças. Vê possibilidade de uma frente ampla da oposição em 2022? Aí ele vem, vem devagar. Tenho várias críticas ao PT, sabe? Mas não é o momento, É o momento de pregar união. Espero muito que o PT tenha amadurecido nesse período, que os políticos do partido tenham entendido que o antipetismo é uma realidade. A mesma coisa que o Ciro e a Marina falaram. O antipetismo é um problema. Olha a narrativa que eles estão utilizando para escantear o PT. Existe uma resistência muito grande ao petismo, logo vocês não podem se candidatar como presidente, talvez vice. Já está escanteando. Não é algo que vai ser destruído em 1 ano e meio e que é preciso a gente lutar com as armas que tem. Resumindo, o PT está de fora. Felipe Neto já está alinhado a Ciro Gomes, Marina Silva, Luciano Huck, todo mundo junto e misturado. É a hora de uma aliança que inclua a direita não bolsonarista? Ele diz que muitos da esquerda se recusam a se unir a quem apoiou o impeachment da presidente Dilma, por exemplo. E aqui ele está fazendo uma crítica, inclusive, ao PSOL. Ele foi um dos críticos do PSOL durante a disputa pela presidência da Câmara, porque o partido brigou entre si e uns queriam apoiar o Baleia Rossi para conseguir uma maior bancada e conseguir mais cargos na mesa diretora, enquanto outros falaram, não, a gente não vai se unir com a Baleia Rossi. Uma coisa que aconteceu com o PT, com o PSOL. Ele já está fazendo uma crítica mais uma vez, sem citar nomes. Se a pergunta é, deve haver união com partidos ou representantes de direita? E Felipe Neto diz, a resposta é sim. Ele já se coloca, né, entre a direita da esquerda e a esquerda da esquerda. Ele está aqui no centro da esquerda. Eu vou unir, eu vou fazer a ponte em todo mundo. Deve, porque a gente está no estado de exceção, um momento muito delicado da história do Brasil. Nós não estamos no ambiente racional e, para combater o mau caratismo, a violência e a irracionalidade, precisamos nos unir a aliados, mesmo que sejam pessoas dos quais você discorda. Senão, não venceremos. Temos que fazer uma frente ampla. Temos que colocar a frente ampla para avançar. Você tem 41 milhões de seguidores e foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes de 2020. O que pretende fazer com esse patrimônio de influência? Projetos de educação digital para o seu filho. Investir em institutos que lutem por direitos humanos, olha só. Pretendo investir parte significativa dos meus ganhos obtidos justamente com essa influência para fazer a educação chegar até a casa de pessoas que não têm acesso a ela. Olha a força do lobby. Olha a força do lobby. E aí, não necessariamente tem que chegar o vídeo dele. Às vezes pode ser igual a Fundação Lema, que usa Tabata Amaral para promover a agenda como um todo. Ele está lá. Não tem a questão agora dos decretos de Bolsonaro, os 4 decretos, que a Ilona Zabó está querendo participar dos debates. O Instituto Sou da Paz também está querendo participar para impedir que Bolsonaro flexibilize e dê para a população mais direito de se defender. Felipe Neto faz a mesma coisa. Tiver alguma discussão, vai ter uma discussão nova sobre educação. Opa, eu tenho um instituto. Eu estou vendo aqui não como Felipe Neto, mas como um especialista, dono de um instituto na área de educação digital. Nome bonito, né? Olha a importância. E na direita, tá faltando muita ONG. A gente tem nenhuma. Vocês conhecem alguma? É só ver lá o Instituto Conservador, Liberal Conservador. Acho que é isso, né? O nome de Eduardo Bolsonaro. Você se vê assumindo um papel político mais atuante, e ele diz, nenhuma hipótese. Ele já se coloca no seu lugar. Somente via terceiro setor, institutos, ONGs, doações. Eu sou criador de conteúdo. No final de tudo, eu sou um palhaço do YouTube. Ele até pelo menos sabe o que ele é, né? Um palhaço de YouTube. Mas vocês veem a importância do terceiro setor.
Olha como a direita vem encaminhando, engatinhando. E na tem horas que a gente vê, né? Faz algumas cobranças a Bolsonaro, quando na verdade é como o professor Lava falou, né? Colocar Bolsonaro lá sem uma militância, sabe? Para poder ajudá-lo, cara, é basicamente sentenciá-lo ao fim, sabe? À morte. É realmente complicado. E ainda faz mais algumas perguntas. A oposição tem que melhorar o seu uso nas redes? E aí, tem que melhorar? E ele diz que tem muito. A esquerda não aprendeu a se comunicar, mas o ano de 2020 foi decisivo. Finalmente vi progressistas aprendendo a usar as redes sociais. A campanha do Boulos foi espetacular. Ele faz vários elogios ao Boulos. E no parágrafo de baixo, que pergunta mais coisas, ele também cita a Manuela Dávila. Mostrando aí, né? Políticos que o Felipe Neto está bem aliado, fazendo live juntos, discutindo, conversando. E, pessoal, ele não está errado quando ele fala isso, não. Se a gente olhar em termos de números, o Boulos teve um resultado espetacular. Para quem Boulos é, pro tamanho do PSOL, pro extremismo da pauta de esquerda que o Boulos defende. O cara teve muito voto. É assustador saber que ele teve essa quantidade de votos, sabe? Existe essa quantidade de pessoas que estão dispostas a votar no Boulos em São Paulo. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Continuando aí, outro que se posicionou também, tá tentando aí, né, não sei, afastar de vez, foi o Luciano Huck, uma matéria curtinha, que não tem nem pé nem cabeça. Com a intervenção de Bolsonaro na Petrobras, mercado chora no ombro de Huck. Diz a lenda da Veja que os grandes investidores, as pessoas do mercado financeiro, sabe, o pessoal da Faria Lima, foram procurar consolo no ombro de Luciano Huck. Gente, o que é que Luciano Huck tem para oferecer para esse pessoal? Faz nem sentido. Não faz nem sentido. É apenas uma matéria para tentar, né, vender Luciano Huck como um nome que representa os liberais, os empresários brasileiros, o pessoal aí da Faria Lima. Matéria com esse único intuito. É o único intuito dessa matéria. Essa daqui vale a pena ver porque tá atrapalhando pro Dória. E isso aqui eu fui checar, conheci algumas pessoas e acredite se quiser, é muito verídico isso daqui. O que é que tá rolando? Alckmin mira o governo do estado em 2022 e atrapalha projeto presidencial de Dória. Isso aqui vai se juntar com outras coisas. Vocês estão vendo aí que o Dória, ele tinha tentado a todo custo colocar as mãos no Diretório Nacional do PSDB, não conseguiu, deu errado. O Aécio saiu da casinha, brigou com o Dória, o Alckmin jogou uma banana, o Dória escorregou, o Tasso Gereissati lançou o nome do Eduardo Leite se promoveu e o Dória foi escanteado. E a coisa não tá boa pro Dória, porque todo o plano que ele criou, tinha como uma das peças lançar o Rodrigo Garcia como governador para 2022. É parte do plano. Tá trabalhando, é o vice dele, vai virar agora seria o candidato a governador de São Paulo. E a matéria fala o seguinte, ó, foi com o aval de Alckmin que Dória ingressou na política. Em 2016, ao se eleger prefeito de São Paulo. A relação se estremeceu no ano seguinte, quando o então prefeito passou a almejar a candidatura ao Planalto, posto que estava reservado para Alckmin, e, já na campanha, se aproveitou da estratégia Bolsodória de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje, os dois mantêm uma relação cordial, mas aliados dizem que o ex-governador não superou a traição e, nas palavras de alguns deles, alimenta um desejo de vingança. E, gente, o Alckmin, ele realmente está agindo para dar uma rasteira no Dória. Levou pro pessoal. Acredita se quiser. Então, brigados. E isso é bom. Eu quero ver esse pessoal brigando. Os planos dos dois tucanos para 2022 estão colidindo. Dória planeja lançar o seu candidato a vice, né, o Rodrigo Garcia, como candidato, mas o Alckmin também quer ser candidato a governador. Ele é o nosso candidato. Eu anunciei porque já falei com ele, disse o ex-presidente do PSDB de São Paulo, Pedro Tobias, um dos mais fiéis aliados de Alckmin, já confirmando, Alckmin é candidato. Diante da rejeição no PSDB nacional, Dória tem adotado nos últimos dias cautela nas falas políticas. Ele tem evitado polêmicas sobre sua intenção de afastar o deputado Aécio Neves e tentando demonstrar união na sigla. Deu ruim para ele, tá tentando rever. Dória tá apanhando dentro do próprio partido. E aí diz, né? Laços no interior. Olha que interessante, só para confirmar o que eu sempre digo. Enquanto tenta reduzir os danos dos seus atos mais recentes,
Dória vê movimentações internas que podem atrapalhar sua intenção de lançar Garcia à sua sucessão. Alckmin tem se reunido com lideranças e prefeitos do interior, onde sempre foi, por sorte, onde sempre foi forte politicamente. Os encontros ocorrem sem alarde, já que os prefeitos temem retaliações do governo. Os prefeitos temem retaliação do governo. Há quanto tempo vários políticos estão falando isso? Que Dória retalia os prefeitos, segurando verba, fazendo várias coisas, atrapalhando de vez. E quem é que eu sempre falo que é o homem que faz esse papel pro Dória? Marco Vignoli. Quem é que a matéria do Globo foi entrevistar? Marco Vignoli. Questionado sobre a dissidência do grupo de Alckmin, o presidente estadual do PSDB e secretário de Dória, Marco Vignoli, fez elogios ao ex-governador e pregou união. Estamos todos na mesma sintonia. Balela. Eles não vão perguntar para o Vignoli à toa. O Vignoli é o principal aí, né, articulador político do Dória hoje no estado de São Paulo. E dentro do PSDB, é o Vignoli. Olha aí, a Globo só reforçando. Engarrafamento no centro. Junto à falta de unanimidade do próprio partido, Dória deve encontrar obstáculo na fragmentação dos partidos de centro para a eleição do ano que vem. Além dele, também despontam entre as siglas os nomes de Luciano Huck, Sérgio Moro, Mandetta e diversas pessoas. E pessoal, conversando com algumas pessoas, levantaram uma bola que foi uma pergunta bem interessante. É uma pergunta mesmo. Quem é o nome que vai substituir Rodrigo Maia? A gente está no momento agora que esse pessoal todo da oposição, eles não estão tentando se entender apenas para 2022. Precisam de um novo Maia. Porque antes, tudo ficava centralizado no Maia. O Maia conseguia controlar a pauta do Congresso. Conseguia controlar a pauta do Congresso. Olha a foto de Bolsonaro com que ele estava. O Maia era o queridinho da mídia. O Maia tinha vários encontros com empresários, principalmente mercado financeiro, Faria Lima, só desgastando o governo. O Maia dava as relatorias, sabe? Dividia as comissões naquele jeitinho dele. E agora? Quem vai ser o responsável por ficar desgastando o governo até 2022 e travar o Brasil para tentar fazer com que você perca o seu emprego? Que é tudo que eles querem. Eles querem que você perca o seu emprego. Essa é, né, o último ponto que esse pessoal quer alcançar. E aí, olha só. Até o Dória também se movimenta ontem. Nem vou falar nada, nem vou ler essa matéria. Mas compartilhe o artigo que escrevi para o jornal O Globo a respeito do negacionismo. Quanto foi que Dória pagou para poder escrever no Globo? Quanto foi que Dória pagou? Vocês percebem, em um único final de semana, todos os candidatos se movimentaram até o Sérgio Moro. Até o Sérgio Moro. Todos. Dória, Huck, Mandetta, Ciro, Haddad. Marina não é candidata mais, já está articulador de Ciro. Felipe Neto. O pessoal do RAPS. Paulo Artung. Ilona Zabó. Tabata. Que aí vem junto Fundação Lema. Todo mundo no final de semana. Ainda teve mais. Ainda tem o Tasso Gereissati do PSDB e o Eduardo Leite, que a gente vai chegar lá. E o Arthur diz, né? Mais água. Sua ambição está seca. O Dória, né? Não cansa. Antes da gente falar aqui um pouco da CPI e falar um pouco do Tasso Gereissati, eu quero só mostrar aqui duas matérias. Isso daqui eu só vou mostrar a manchete. Número de militares na Secretaria de Governo quadruplica durante gestão Bolsonaro. Se lembra que no vídeo ontem eu falei dos 7 pontos que o Fachin aí deu, né? O pessoal falou, pessoal, vou escrever aqui 7 pontos para facilitar que a gente tenha, assim, consiga se unir no discurso. Esses 7 pontos, acho que toda a oposição do governo compactua, e um dos pontos era criticar, né, a militarização que Bolsonaro vem fazendo, né, no governo, colocando militares em todas as pastas. Sai uma matéria na época, sai também uma matéria no Globo. Coincidência? Não, é só coincidência, Bolsonaro dobra a presença de militares em cargos estratégicos no governo. 3 veículos, né, porque a matéria do Fachin foi para a Folha de São Paulo. Todo mundo batendo na mesma tecla, mas é só coincidência. Os dados foram obtidos em levantamento dos gabinetes do senador Alessandro Vieira e da deputada federal Tabata Amaral. Olha quem foi falar isso daí. Alessandro Vieira, o cara aí que tá à frente da PL 2630, que é a PL das fake news, tá aí batendo também para que exista uma CPI da saúde. E a Tabata Amaral é o Lema, né? É o Lema. Ela tá lá só pra, sei lá, o Lema tá ocupado demais pra estar no Congresso. Manda a Tabata trabalhar pra ele. E aí a matéria fala o seguinte, ó, ordens cumpridas.
desgaste para os militares, né? Achava que os militares deviam dar uma resposta à altura aí para o globo. Para o cientista político Maurício Santoro, da UERJ, a ampliação do espaço de militares inicialmente ligada à tentativa de criar uma imagem técnica do governo passou a obedecer uma lógica de crises. Olha como eles vão descredibilizar os militares. Os militares passaram a assumir as tarefas ideologicamente controversas. Assumiram a saúde porque o presidente não encontrava médicos dispostos a implementar uma visão negacionista. É mole? Não, o Pazuello tá lá só porque Bolsonaro queria um negacionista e não achou nenhum. Sabe, a gente queria alguém que acatasse o negacionismo de Bolsonaro, mas não achamos ninguém, então vai o Pazuello. Entraram no IBAMA, onde Bolsonaro tinha problemas com sua política ambiental. Também é o que ocorre em parte na Petrobras. A mudança na petroleira, após insatisfação de Bolsonaro com o aumento do preço dos combustíveis, é citada pelo cientista político Christian Lynch como exemplo de uso dos militares como interventores. Bolsonaro já falou e repetiu que não é para interferir em nada, não vai controlar os preços. Mas a narrativa, o importante é a narrativa. O importante é a narrativa. E aí, faltava ele. Sérgio Moro se movimentar. Se movimentou como? Resolveu submergir. Quer desaparecer. A coisa aí pro lado do Moro tá esquentando como nunca. E você vê, ó. Cortei a linha de cima, mas é o seguinte. O livro que Sérgio Moro iria soltar, contando o que ele viveu no governo Bolsonaro, é adiado. Acabei cortando a imagem. Foi adiado de março para o meio do ano o livro que Sérgio Moro vai lançar pela Sextante sobre corrupção, compliance e com fatos que viveu no governo Bolsonaro. Vai submergir, vai desaparecer, vê aí se a maré melhora, porque no momento atual ele só está apanhando. Só está apanhando. E ele não quer mais holofotes do que ele já tem. Até porque ontem sai mais uma matéria do Conjur que o bicho tá pegando. A ação pede que se apure prejuízos causados pela relação entre o Ministério Público Federal e a ONG. Qual é a ONG? Transparência Internacional. Aquela ONG que recebe dinheiro de Jorge Soros, que o tempo todo critica o governo Bolsonaro. E tá pedindo, vamos investigar, vamos ver. O Arthur diz, os patrocinadores dessa ONG cínica, sua atuação em conluio com usurpadores das instituições brasileiras e seus objetivos reais devem ser dissecados sob a luz do sol. Bulhões sob gestão, a quem servem. E olha só, as conversas divulgadas apontam proximidade entre o procurador e o diretor executivo da ONG, que por vezes defendeu os métodos da autodenominada força-tarefa em veículos de imprensa. Muitas dessas manifestações de apoio à Lava Jato foram diretamente pedidas pelo Dallagnol. O Deltinha falou, cara, me defende aí, vai lá no antagonista, solta uma notinha em minha defesa, vai lá no antagonista, por favor, e me ajuda. Deltinha, né? Como sempre. E aí, olha só, afronta a Constituição e memorando. O Aras aponta que o MPF admitiu que uma organização privada internacional administrasse recursos nacionais bilionários sem que tal atuação se submetesse aos órgãos de fiscalização e controle. E fala que isso é um absurdo. É um absurdo. O Aras, inclusive, barrou isso depois. Ele pontuou isso e falou, cara, do jeito que tá, não dá. E depois, no final, falou o seguinte, ó, na época, a organização Transparência Internacional divulgou em rede social, no Twitter, uma nota pública contra o trecho publicado na Conjur e reproduzido com comentários pelo jornalista Reinaldo Azevedo no UOL. A notícia em questão relata a reação do PGR, do Aras, contra a ideia da ONG administrar a aplicação de 2,3 bilhões da holding JF em projetos sociais por conta de seu acordo de leniência. Tá falando até que o Moro agora vai fazer umas palestras sobre compliance e combate à corrupção. Gente, vocês acham que dá para deixar na mão da Transparência Nacional, que recebe dinheiro dos Soros, 2,3 bilhões para eles, sabe, alocarem um dinheiro? Eles vão gerenciar em projetos sociais. Vai pagar por palestra, né, Moro? Moro vai ganhar mais dinheiro que Lula com palestra desse jeito. 2,3 bilhões. É brincadeira isso? É melhor retornar o dinheiro só pro Brasil? Não, retorna o dinheiro pro caixa, manda lá pra saúde, compre qualquer coisa. Não, vamos dar aqui pra... De onde é que o Deltan Dallagnol tirou isso da cabeça, né? Será que esse é o preço? O pessoal da Transparência Internacional dar
Sabe, um comentáriozinho, escreveu uma notinha no antagonista. 2 bilhões por algumas notinhas de defesa. Complicado, viu, Daltinha? Complicado. E aí, já falando desse pessoal, começar aqui a falar agora da CPI da saúde e falar do Tasso Gereissati, PSDB. Final de semana também foi marcado bastante por ataques, sabe, muito baixos, que na verdade beiram crimes dos jornalistas contra o governo Bolsonaro, contra o Bolsonaro em si. O Diego Mainardi fala só o seguinte, chama ele de delinquente. De boa, sabe? Ele já foi mais ácido. Só delinquente tá muito pouco aí pra quem é o Mainardi. Bolsonaro posta vídeo de protesto contra lockdown em frente à casa de Ibanez. Aí olha só qual é o vídeo. Esse aqui. Olha o tamanho da manifestação. Brasília, domingo, na frente da casa do governador. Aí vem, ó, jornalista. Manifestantes protestam agora em frente à casa do governador. Estão desesperados. Gritam, aglomerados, que precisam trabalhar. Mas neste momento também há 76 pacientes gravíssimos à espera de UTI. Tempos duríssimos. Uma pessoa tem que trabalhar. E o Arthur diz, ó, jornalista preso na sua narrativa inicial. O povo tá faminto. O povo não tem comida. O povo não tem comida na geladeira. Mas para jornalista, é bom assim. Ela tá ganhando muito mais, né? Visualizações, tudo. Ela quer ver o povo trancado em casa. Aí, isso aqui foi na Bahia. Aqui não foi nem criticando o Bolsonaro. Uma foto, 5 garrafas de cerveja, placa da Polícia Militar, 46º, não sei se é batalhão. Aí tem o seguinte, ó. Em Livramento, indivíduo é conduzido à delegacia após ser avistado transitando em via pública e portando bebidas alcoólicas em descumprimento ao decreto de restrição de locomoção noturna. 46ª CIPM, braços fortes, mãos amigas. É brincadeira isso? O cidadão tá indo para sua casa, ou qualquer coisa que seja, foi comprar uma cerveja, foi preso. Quem pode decretar toque de recolher é só o presidente, com apoio do Congresso, se o Brasil estivesse em estado de sítio. Olha o nível que as coisas estão chegando. Aí, a foto de Bolsonaro, a gente não vai chegar nela, vê lá o Gachacra. É este o time no comando do Brasil. Aí vem a Raquel Sherazade para falar, ó, o esquadrão da morte. Aí o Javezinho fala, ó, deveria ser esquadrão suicida, né? Ela, não, esse é homicida mesmo. Tá chamando esse pessoal de homicidas. Vai dar alguma coisa? Não vai dar nada. Ela pode falar o que ela quiser. E se Bolsonaro entrar com algum pedido de processo, vai falar que é censura. Vai falar que é censura e que ele é autoritário. Olha o Chico Sá. Impeachment ou morte? Bolsonaro genocida. Ué, vai matar o presidente? Que história é essa? Fábio Faria fala, ó, e o Bolsonaro que é o extremista. Vamos arquivando e logo saberemos se a lei será para todos. Depois você vê aqui, ó. O cara tá torcendo para que você morra. Cardoso, ele tá torcendo que você não sobreviva. 254 mil mortos e esse arrombado saem de casa para fazer batizado. Olha só, saíram de casa para fazer um batizado. Fazer uma comunhão com o divino. Que crime, hein? Eu quero é que 1 milhão do Átila chegue logo. Ele quer que pessoas morram logo. Quem sabe, com o caso completo, eles percebam que a coisa é séria. Ou seja, ele quer que pessoas morram para ele estar certo. Ele quer que pessoas morram para ele estar certo. É brincadeira. E esse é o que é o verificado do Twitter. É isso que você tem que escrever para você receber o selinho de verificação. Só assim o Twitter vai lhe verificar. Aí, olha essa matéria. Com todas as letras, eu acuso. Bolsonaro é um homicida. Matéria da Isto É. É mole? E aí, ainda tem, né? A Ilona mais uma vez enchendo o saco, dessa vez que é o Nazabó. Violência vai aumentar? Qual é o objetivo de Bolsonaro? Querendo falar que Bolsonaro quer promover mais violência no Brasil, flexibilizando aí os decretos, né? Flexibilizando, na verdade, a possibilidade de você adquirir algo para se defender. É a narrativa. O importante é a narrativa. E esse vídeo já tá com mais de 60 mil views. A Gabriela Prior, eu tava olhando o canal dela, é bem movimentado. Tem uma média assim acima de 100 mil visualizações por vídeo. Solta vídeo a cada 2 dias. Tem repercussão e tem engajamento.
E aí a gente começou a falar dela, Deluna Zabó, olha só, falei que a gente ia falar da tal CPI. A Malu Gaspar, coloca uma matéria da época que eu vou mostrar para vocês. Senadores de 8 partidos falam em CPI impeachment de Bolsonaro pela questão da pandemia. A Elona vai e pede por impeachment e olha aquela marca. Alessandro Vieira, Elisiane Gama, Tasso Gereissati, Humberto Costa do PT e Randolfo Rodrigues, pedindo clemência que, por favor, eles avancem com esse processo. E aí você vê, ó, a coluna teve acesso a prints de mensagens trocadas no sábado 27, no grupo de WhatsApp que reúne 81 senadores, em que, conclamados por Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, senadores do PSD, MDB, PT, Cidadania, Rede, PROS, Podemos e Republicanos concordaram com a necessidade de responsabilizar Bolsonaro. Gente, peraí, como é que esse cara obteve acesso ao WhatsApp? Ele não obteve acesso. O que aconteceu aqui, na verdade, é que, possivelmente, alguém bateu print propositalmente a pedido de alguém e enviou para ele. Não bate o print aí e envia. De propósito, vamos fazer aqui bem feitinho. Bem feitinho. E aí o Tasso Gereissati fala o seguinte, ó. Senadores e senadoras, o presidente Bolsonaro esteve no Ceará ontem, quando cometeu pelo menos 2 crimes. Bolsonaro cometeu 2 crimes. Quais crimes? Vamos ver, né? Crimes contra a saúde pública, ao promover aglomerações sem proteção e ao convocar a população a não ficar em casa. Gente, quais são os artigos desse crime? Tem crime agora pra isso, é? Se você falar pra pessoa não ficar em casa, isso é um crime já? É pra cadeia? É quanto tempo de cadeia? 10 anos, 20 anos? Inafiançável, prisão perpétua? Desafiando a orientação do governo do estado e ainda ameaçando o governo de não receber o auxílio emergencial. Tasso Gereissati já tá puxando a fileira. E aí, eles colocam lá os prints. E olha só quem responde. Otto Alencar é do PSD, o partido é grande. E, além do partido ser grande, o Otto Alencar, ele é um dos maiores aliados do PT lá na Bahia. Depois, Confúcio Moura, do MDB de Roraima, Alessandro Vieira, Zenade Maia, do PROS, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, Eduardo Braga, do MDB da Amazonas, Orelvisto Guimarães, senador pelo Podemos no Paraná. Esse aqui é interessante, né? Ele é um dos defensores do impeachment dos ministros do STF. É do Muda Senado. E aí? Já pensou um cara desse? Ah, é Muda Senado, é isso, aquilo, outro, é. E ele também defende a CPI contra Bolsonaro. Fica de olho. Messias de Jesus, líder do Republicanos, Randolfo Rodrigues, Elisiane Gama, Humberto Costa do PT, Jean Paul Prats do PT do Rio Grande do Norte. Todo esse pessoal vindo juntinho na narrativa. E quem mais está colocando pressão é o Tasso Gereissati. Mais colocando pressão. O que mais coloca pressão? Mais uma matéria mais cedo hoje, da época também. Senadores querem forçar Pacheco a instalar a CPI da Covid nesta semana. Tem que colocar a CPI para andar. Estão falando, inclusive, que pode colocar o impeachment de Bolsonaro visto daí. Eu nem coloquei aqui, era pra ter colocado, esqueci de botar o print, porque na hora que eu fui ajeitar os slides, tá aqui no vídeo, mas tá lá pra depois. Isso é uma matéria, inclusive, no Antagonista também, falando do Tasso Gereissati, falando, precisamos pará-lo. O Tasso Gereissati falou que nós precisamos parar, sabe, os avanços de Bolsonaro, isso, aquilo, outro, blá, 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 tititi. Gente, Tasso Gereissati, olha só. Renato falou o seguinte, ó. O senador Tasso, conhecido por ser conselheiro do Huck e do Dória, além de trabalhar pelo fatiamento e trava da PEC emergencial, tenta inflar o Senado para pedir o impeachment de Bolsonaro. Até conversa privada do grupo de WhatsApp, ele anda vazando para a Globo. Nessa idade, que vergonha. O senador Tasso é pura maldade, adepto da tese quanto pior melhor. Ele orienta governadores sobre o lockdown, é entusiasta da CPI do Covid e do impeachment de Bolsonaro. Agora ele trabalha para travar a PEC emergencial. Senador, não seja cruel com o povo em troca de um projeto de poder. E, gente, Tasso Gereissati é lá do Ceará. Quem é do Ceará também? O Ciro Gomes. Reza a lenda aí que já existem conversas, escuto aí de pessoas falando que o Ciro Gomes e o Tasso Gereissati já estão conversando sobre uma possível chapa para 2022. O Tasso até chegou a veicular o nome do Eduardo Leite
governador do Rio Grande do Sul, para ser o vice na chapa do Ciro Gomes. Dá para vocês? Eduardo Leite, Ciro Gomes, chapa, Ciro de presidente, né? Olha aí, tá Gereissati. O que tá tendo agora, na verdade, é uma disputa para saber quem será o novo Maia. Ninguém vai sentar na cadeira do Maia porque o Maia tinha o poder da caneta. Esse pessoal não tem. Mas eles estão vendo aí, né? Quem vai se tornar o nome de referência em oposição para conseguir atrasar os avanços do governo Bolsonaro. E aí, vejam só. Sobre a pandemia, o pessoal tá chorando, a mídia como um todo. Os senadores estão fechando, os governadores e prefeitos estão fechando tudo. E algumas narrativas que são muito estranhas, como, por exemplo, não temos leitos de UTI. Tá. Amanda fala o seguinte: onde estão os leitos de UTI, governador? Houve redução de leitos. E os 5,8 bilhões que o governo federal enviou, onde estão? Onde estão? Segundo o DataSUS, não houve incremento de leitos de UTI em 2020. E aí tem um número aqui que vocês podem ver. Em 2019, o Rio Grande do Sul tinha mais leitos do que em 2020. Um ano de pandemia, que o governo mandou dinheiro para abrir os hospitais de campanha, e o ano termina com o Rio Grande do Sul com menos leitos do que 2019. Isso não faz nenhum sentido. Isso faz algum sentido para vocês? Importante a narrativa. Aí você vê, né? O governo ontem colocou a quantidade de dinheiro que foi enviada para todos os estados. E pergunto, você sabe o total de repasses do governo para o seu estado só em 2020? Eles fizeram o que com o dinheiro? Abriram hospitais que nunca foram utilizados. Inclusive, já tem governador que está respondendo feio, como o Witzel. Fechou tudo, os hospitais que ninguém usou, e agora estão querendo dinheiro para reabrir de novo. Compraram respiradores que nunca chegaram e diversas outras coisas. Aí, Bolsonaro gosta de relembrar para isso daqui, ó. O que aconteceu em março de 2015? A saúde no Brasil sempre teve seus problemas. A falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores. Hoje, ao fecharem o comércio e novamente te obrigar a ficar em casa, vem o desemprego em massa, com consequências desastrosas para o país. Aí você vê a matéria de 2015. Falta de leitos em UTI preocupa pacientes em todo o país. Por que o Brasil não fechou naquele momento? Vamos ficar em casa, né? Para não ter acidente de carro, não ter isso, não ter aquilo outro, porque não tem UTI para todo mundo. Tem que ficar em casa, você tem que perder seu emprego. E sabe o que foi que o STF fez? A Rosa Weber determinou que o Ministério da Saúde pague por 3.258 leitos de UTI em São Paulo, Maranhão e na Bahia. Vai ter que pagar mais e mais dinheiro. Isso porque o Guedes está tentando desvincular o orçamento para ele conseguir economizar em alguns setores lá. Não vai querer economizar na saúde nem na educação, só que ele quer desvincular como um todo para deixar o legado para as próximas gerações. Mas o pessoal não quer. O pessoal não quer. O pessoal quer fatiar a PEC emergencial e arrancar dela o Pacto Federativo e a desvinculação do orçamento, a todo custo. E aí você vê, né? Os governadores e prefeitos estão chorando que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E o Diego relembra, ó, prefeitos e governadores devem prestar contas para onde foi destinado o dinheiro da saúde. A CGU, CGE, CGM estão fazendo o que para verificar atos de improvidade administrativa? E tá aqui a matéria, ó. Apesar da crise, estados e municípios estão com cofres cheios. Na verdade, eles fecharam 2020 com o dobro de dinheiro em caixa. Matéria da Globo News, ó, G1. G1, olha só. Mas eles querem mais. Querem mais. Querem derrubar o governo a todo custo. E aí o Felipe Barros e o Fábio Faria falam, ó, como políticos se avocam no direito de impedir milhões de pessoas de trabalhar e de levar o sustento em suas casas com um argumento que não é essencial. E o Fábio Faria diz, ó, desmonta os hospitais de campanha, vão para Miami sem máscara, comprar na Gucci, fazem coletiva todos os dias que ninguém suporta mais e quebram a economia sem o menor pudor. Tiveram tempo e dinheiro sobrando do governo federal. O povo não está revoltado à toa. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. E aí Bolsonaro, mais uma vez, coloca para relembrar o que ele vem falando há muito tempo. Ano passado, em março, ele falou que, sabe, pessoal isolado, trancado em casa, pode vir a ter e desenvolver problemas psicológicos.
Agora em fevereiro, depressão e outros problemas. Nem sei se podia falar essa palavra, viu? Vixe, nem sabia se podia falar, mas tudo bem. Problemas psicológicos entre jovens aumentam durante a pandemia. Diz aí Bolsonaro. Mais uma vez, Bolsonaro tem razão. Você vê, ó, 30 de março e 10 de fevereiro. Bom dia a todos. Soltou logo no início da manhã. E aí, se não bastasse de decisões, no mínimo polêmicas e baixas contra o povo, olha só essa. Essa daqui é um tapa na tua cara. Esse daqui é um tapa na cara. Ele tá cuspindo na sua cara. De férias em Cancún, curtindo a praia, aglomerando, o prefeito de Florianópolis decidiu pôr novo lockdown. Você fica trancado em casa sem comida, eu vou curtir com o seu dinheiro em Cancún. Sabe, o meu salário, que é pago com o seu dinheiro, eu vou pra Cancún. Eu vou pra Cancún, viu? Valeu? Tamo junto. O que falar disso, pessoal? Olha o absurdo. Olha o absurdo. Falando em coisas absurdas. Dória, pra querer lacrar, vai colocar veículos de luxo apreendidos pela crime organizado pra polícia usar. O que o Dória quer fazer? Marketing. Pra passar na rua, sabe? É um carro que chama atenção, aí todo mundo vai ver que é da polícia e vai falar, nossa, o carro da polícia. Pessoal, qual é o custo de manutenção de um Porsche? Carro popular no Brasil, que tô vendo tá custando às vezes mais de 50 mil reais. Quanto é que não tá custando pra trocar o pneu de um Porsche? Pneu de um Porsche. Só o pneu. Pra ele é a mesma coisa, né? Um carro esportivo assim, não tem nada de diferente de um carro comum, né? Tem nenhum cuidado a mais. É uma manutenção que dá em qualquer lugar, né? Não tem que botar os scanners pra ficar naqueles códigos chatos, nem nada. Nunca trabalhei em nenhum Porsche. Mas, por experiência em carro europeu, BMW, Mercedes, Land Rover, nossa, que gasto de manutenção um carro desse. O importante pro Dória é colocar na rua pra mostrar, olha só, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo outro. Podia vender, pega o dinheiro aí, compra, sei lá, uma viatura. Então conserta a viatura no quebrada, não. Quer mostrar pra fazer marketing. Marketing. O importante é fazer o marketing. E aí, olha só. Dória e marketing é ele com ele mesmo. Tá usando a TV Cultura para atacar a Secretaria de Cultura. Fez uma matéria reclamando que o André Porciúncula, o capitão, está barrando que os artistas, sabe, captem o dinheiro. Mais de 500 milhões foram perdidos. Depois critica também o Mário Frias. André tá lá, vixe, parece que a TV Dória ficou bem irritadinha comigo. Pois é, eu, este funcionário de terceiro escalão, vou continuar controlando rigorosamente as propostas da Rouanet. Nada de torneira aberta e esculhambação. Chora mais e continua chorando. E aí, pra gente chegar na foto, que a gente começou o vídeo com ela e até agora não chegamos, só mostrar antes disso uma coisa, ó. Você vê. O Adolfo Salchida diz o seguinte, ó. Almoço com o ministro Paulo Guedes às 2h30 da tarde. Às 3, já tinha reunião com o presidente. O dia começa às 5 horas da tarde, ou 5 horas da manhã, e vai até o início da tarde. Tô lendo todo errado. O dia começa às 5 horas da manhã e vai até tarde da noite. Críticas são sempre bem-vindas, mas é fundamental registrar a competência e seriedade do trabalho liderado pelo ministro Paulo Guedes. Reforma já. E pessoal, num domingo, que podia ser normalmente é o dia de folga de quase todo mundo, mas as pessoas têm folga no domingo, você vê, olha quem tá nessa foto. O presidente, o Lira, o Pacheco. Lira, pô, é o presidente da Câmara. Pacheco é o presidente do Senado. O Pacheco tá nas mãos dele aí segurar essa CPI, e ele pode segurar. Se o Pacheco não quiser avançar, ele não avança. Ele pode sentar em cima. E aí agora? Se o Pacheco realmente segurar, vamos pelo cenário melhor. Vamos poder falar assim, pô, pelo menos Bolsonaro aí, acho que ele apoiou o cara certo. Dos nomes possíveis. O outro nome era Simone Tebet. Simone Tebet, ela tá no grupo que tem cara que ia pautar a CPI de Bolsonaro. O Pacheco ainda tá segurando um pouquinho. Aí tem o Lira, que vez ou outra sempre defendendo o Bolsonaro e já começou a apanhar da mídia. Aí tem o Paulo Guedes, no domingo. Olha a preocupação. Bolsonaro mesmo diz, ó, que trataram de vacina, auxílio, PEC emergencial, emprego e situação da pandemia. Sendo que o governo já bateu o pé falando que a gente quer desvincular o orçamento. Vai ter que fazer o quê? O que a gente tem que abrir mão para desvincular o orçamento? A gente quer isso daí. O Guedes quer porque quer isso daí.
Ainda tá o ministro da Casa Civil, o Braga Neto, o Ramos, com todos os problemas que o Ramos pode ter, ele é o cara que negocia com os presidentes dos partidos, né, os caciques aí dos partidos, e o Pazuello. Pessoal, foi uma reunião de peso. Foi um gabinete de, sabe, sei lá, como é aquela Estado-Maior? Sei que lá, naquele, sabe, aquele gabinete de crise. Fala assim, não, tem uma crise aqui, o gabinete de inteligência, vamos chamar aqui as peças mais importantes, sentar e conversar. Uma conversa dessa, gente, cara, olha o time que estava envolvido nisso. Tenho certeza que daí, pelo menos, saiu algumas estratégias que o governo vai tomar ao longo da semana dos próximos meses. Com certeza discutiram muitas coisas aí, muitas coisas. Como foi ontem, eu não sei falar pra vocês o que foi. Só o que Bolsonaro já anunciou. E por aí já sabe o desenrolar. Mas com certeza tem alguma coisa assim a mais, né? Aquele direcionamento assim mais desenhadinho. Vou tentar saber pra vocês alguma coisa e depois comento. Mas olha o que Bolsonaro está se propondo a fazer. Não, vamos sentar, vamos conversar. A coisa tem que avançar de um jeito ou de outro. Tem que avançar de um jeito ou de outro. E pode falar o que for. Vocês conseguiriam ver essa imagem com o Columbre e o Rodrigo Maia? Vocês conseguiriam ver com o Columbre e o Maia? A gente passou um ano e não viu nenhuma vez essa equipe, sabe? Porque o Lira e o Pacheco eles só estão representando nas suas posições, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O Maia e o Columbre era impossível. Mais um indício que o vento, ainda com todos esses problemas, é um vento bom. Mostrando que realmente Bolsonaro está com um bom clima no Legislativo. Bolsonaro conseguiu formar maioria no Legislativo para apoiar o governo. Mas ainda assim, a pressão está vindo muito forte. Muito forte. Aí o Pacheco vem, ó. Em reunião neste domingo, com o presidente Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Paulo Guedes, Ramos, Braga Neto, reafirmei que é preciso mantermos o foco no atendimento aos doentes, na vacina no auxílio. Nada é mais importante. O Lira já tá apanhando, o Lira agora tá apanhando quase todo dia da mídia. Para Renan, Arthur Lira é a velha política. Renan Calheiros chamando Lira de velha política. E olha que interessante, sabe? A questão assim da semiótica, sabe? Como eles usam todos os recursos para mexer com sua cabeça. Tá vendo essa foto? É o Renan de máscara e o Lira sem máscara. O Renan, sabe, seguindo e protegendo vidas, e o Lira, o negacionista. Velha política. O Renan não. Renan é o... Meu Deus. É o AIS da Unesco. É mais honesto que Bolsonaro, Renan Calheiros. Que foto, né, que eles escolhem pra manchete? Que foto. Mas não tem nada de errado. Olha só. Tentativa de criar um novo Maia. Enquanto batem no Lira, olha a foto do Marcelo Ramos. Na academia, malhando, né? Jovem, 47 anos. Perfil. Vice de Lira na Câmara. Marca a diferença e prega alinhamento seletivo a Bolsonaro. Esse cara aí tá tentando, sabe, se jogar no chão. Sabe aquele jogador que qualquer toque um cara cai no chão e chama por falta? É igual ele aí. Ele critica o governo, aí o pessoal vai lá criticar ele, ele fala, estou sendo atacado pelos bolsonaristas. Ele tá repetindo isso daí o tempo inteiro. E aí na matéria ele meio que faz assim uma meia-culpa, pô, Lira, me desculpa, é lá no decreto, eu falei, eu falei que Bolsonaro havia extrapolado as coisas dele, já o Lira falou que Bolsonaro tá no direito dele, e talvez eu tivesse ter ligado pro Lira primeiro, e eu não quero criar uma relação tipo Bolsonaro e Mourão, blá blá blá, tititi, mas tá ganhando espacinho no Globo. Tá ganhando espaço no Globo, pra ganhar destaque. Sabem que quando o Lira sai, quem preside a Câmara é o Marcelo Ramos. Então, nada uma pauta aí, né, que a esquerda queira avançar, pode ver o dia que o Lira vai sair de férias, ou vai ter reunião, o Marcelo vai estar lá hoje. Vamos botar pro Marcelo avançar com nossas pautas. Fica de olho. O fim de um símbolo da amizade de Maia e Alcolumbre. Tô falando aí também, né, que Maia e Alcolumbre brigaram de vez, que desde a questão da reeleição, que quando o Maia queria porque queria se reeleger, estão brigados, não são mais amigos. Vamos ver. E olha só, pra gente fechar o vídeo só com duas coisinhas. Primeiro essa. Durante a pandemia, Bolsonaro 2022 venceu de goleada fora Bolsonaro. A matéria falando assim é bem simples, que ainda que tenham todos esses opositores, com toda a mídia, com todos os partidos, sabe? Com todo o mundo contra Bolsonaro, as redes sociais
as interações a favor do governo são o dobro das reações em prol da esquerda, ou seja, está 33% para a esquerda, 66% para o governo. 66% das interações online são a favor de Bolsonaro. Você viu hashtags positivas como Bolsonaro 2022, fechado com Bolsonaro, eu apoio Bolsonaro, Bolsonaro 2026, Bolsonaro orgulho do Brasil, entre outras. São vocês que estão garantindo isso daí. E é por causa de coisas como essas que saem esse tipo de matéria. Grupos bolsonaristas no exterior estão na mira do STF. Se você já doou algum superchat em dólar, em qualquer coisa que seja, para um canal do Brasil, meu amigo, cuidado, você pode fazer, né, parte desses grupos bolsonaristas que o STF está aí já pensando em investigar. Todo mundo contra Bolsonaro. Gente, a maré tá boa, o cenário a nível macro ainda tá bom. Perguntei para algumas pessoas, acham que essa CPI não vai, desenrolar, acham que o Pacheco vai travar, mas tem que ficar de olho muito aberto. Ainda é momento de pregar união e foco dentro da direita. Acho que às vezes o pessoal fica assim meio coisa, tá cansado tudo, mas a esquerda não cansa. Na verdade, tá aí, né, numa disputa frenética para saber quem que vai liderar a oposição contra Bolsonaro em 2022. E com isso, meus amigos, fico por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada e a gente vai se ver em breve, né? Se inscreve nas minhas redes, se inscreve no canal de corte, tá o link na descrição, se inscreve no Telegram, se inscreve no Twitter, se inscreve no Instagram, se torna membro se você quiser e é isso daí. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui!